episódio do Emocional Cast. Eu tô extremamente feliz com o convidado que eu trouxe hoje, porque a gente vai falar sobre muita coisa, principalmente sobre propósito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te convidar já para nos acompanhar até o final, porque esse episódio vai mudar a tua vida. Se você não teve nenhuma chave até hoje para virar, tenho certeza que hoje você vai encontrar essa chavinha. Mais uma coisinha, se inscreva, compartilha e chama todo mundo para assistir, porque eu tô falando de coração. Esse ser humano que tá aqui, esse ser humano que tá aqui. Cara, Rafa, de verdade, te honro, te admiro e te digo, tô aqui para estender a mão do mesmo jeito que você tá fazendo por mim e por todas as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Lu. Assim, bater um papo sobre essa questão de propósito de uma forma pé no chão, como a gente faz, é uma honra, e ainda mais com o público que você vem construindo, que é a pessoa que está buscando uma questão de redescoberta, de encontrar um caminho. Então, de verdade, estou muito feliz de estar aqui com você. Tô felizaça de ter você aqui. E como eu sempre faço, Rafa, eu não apresento meu convidado. Tá. Diferente de vários dos programas que eu acho que você deve estar acostumado aí e tal, e que, né, fazer apresentação como palestrante, né? Você chama no palco e fala. Eu não apresento meu convidado por vários motivos. O principal deles é porque eu trago geralmente a minha ótica. E a minha ótica é diferente da visão de quem você de verdade é. Então eu começo o episódio fazendo uma pergunta. E essa pergunta, ela pode ter vários significados para você. Ok. E eu gostaria que você trouxesse do fundo do teu coração Claro. qual é esse significado. Quem é o Rafael? Um artista a serviço do desenvolvimento humano. Uau. Levou um tempo até eu entender esse negócio. Que eu, quando criança, na verdade, era um arteiro, né? Isso dá bagunça. Arteiro, artista. Já tava aí. E soa bonito, mas é porque, no fundo, eu percebo que nós, como palestrantes, a gente tem que entender muito claramente que nós somos artistas. Tanto que a gente não recebe salário, a gente recebe cachê. E qual que é a nossa arte? A nossa arte é fazer entretenimento educacional. Quando uma empresa nos contrata, quando o organizador de evento nos chama, ele tem uma mensagem que ele quer passar, é o que a gente aprende com o Apollo Palestrantes, até no Palestras Fora de Série e tudo mais. E essa ideia governante é o que a gente tem que pegar e transformar com arte, com humor, transformar com storytelling, para que essa ideia que o nosso contratante queria passar para o seu público sobre liderança, sobre protagonismo, sobre seja lá qual for o tema que ele está querendo trazer, elas toquem antes de mais nada as emoções, que é o tema central do seu podcast. E falou em lidar de forma hábil com emoções, falou sobre artista. Mas em meio à arte, eu fiquei pensando que tipo... Um artista dedicado à questão de desenvolvimento humano mesmo, assim. O que eu gosto são músicas ligadas a desenvolvimento humano. Minhas palestras são para isso. O humor que me toca é filme tipo Patch Adams, Procura da Felicidade. São filmes que a gente para repensar a forma como a gente olha a vida e ao mesmo tempo se diverte nesse processo. Eu busco ser esse cara aí na minha atuação diária. Que delícia! Vocês já viram que vai ser demais com arteiro e artista. Você falou uma coisa que me fez dar um start aqui. A gente se conheceu na Apollo Palestrantes, né? Inclusive, um beijo grande para todo mundo de lá. Denis, Carlos, Marina, todo mundo. Eu sou extremamente encantado com aquele pessoal. Extremamente. Mas obrigada por vocês terem me apresentado esse ser humano aqui, ó. Ser humaninho, é que você tem meu chamado. Isso é legal, muito bom. Eu vi que você falou um pouquinho de quem é você enquanto profissional. Uhum. Então, palestrante, aí arteiro, alguém que faz o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do outro ser humano acontecer a partir da sua percepção, a partir de quem você se construiu até aqui. Uhum. E quem é o Rafa longe dos palcos, longe daqui da frente, né, das câmeras? Legal. Quem é você? Legal.
Eu acho muito zelosa essa pergunta de olhar a gente de forma integral, porque muitas pessoas se identificam pelo seu crachá, né? Isso não é de hoje. Eu fiquei curioso quando um dia me contaram, um ex-aluno meu, ele virou e falou assim, você sabia que fulano da Silva, o que significa? Os caras têm um nome, não sei o que, da Silva. Eu falei, não, o que é? Significa que ele era fulano da fazenda Silva. Então, os sobrenomes da Silva, diz aquilo, eram nomes de escravizados, entende? E hoje também, é fulano da empresa X, Beltrano da empresa Y, entende? Desse jeito. Só que quando eu me apresento, na verdade, como artista a serviço do desenvolvimento humano, eu estou me apresentando de forma integral de verdade. Acho que o que expande um pouco mais essa visão é me identificar também como um polímata. Polímata é aquela pessoa que gosta de desenvolver múltiplas habilidades, né? Então, antes de vir para o nosso podcast de hoje, ontem eu estava jogando basquete. Aí, outro dia eu estava surfando. Aí eu toco violão. Aí eu sou pai. Eu também sou... Eu gosto de desenvolver habilidades novas, assim, de experimentar o mundo de várias formas. E é isso que eu acabo trazendo na minha atuação como palestrante. Cada dia mais como palestrante eu estou numa jornada da integridade, de integralmente, que eu entrego no palco se aquilo que eu vivo apresento ao longo da minha vida. Tanto que boa parte das histórias que compõem as minhas palestras são dos meus tropeços, descobertas e as descobertas que nós fazemos juntos da vida que eu vivo e das pessoas que eu vejo. São coisas muito próximas, assim, porque eu vejo que essas histórias, atreladas à ciência, que eu gosto muito, a ciência da gestão, ao que é prático e tudo mais, de uma forma bem apresentada, leve e divertida, trazem as verdadeiras transformações que eu acredito, as transformações de humano para humano, entende? E não de herói para, sei lá, a ralé, entendeu? É o que eu acredito. Isso que você acha disso, Lu? Maravilhoso isso que você está dizendo. Na verdade, eu sou encantada por conversar com você, porque você traz uma visão talvez diferente da que eu sempre costumo, né? Que a gente tem costume de pensar, mas principalmente uma visão muito humana da forma de vida, da forma de ser, não só sua, mas de vida de uma forma geral mesmo, das pessoas, porque você é um observador nato, você consegue observar e, peraí, muda isso aqui, faz isso aqui, né? E eu acho isso incrível. Você falou de habilidades. Sim. Né? Qual é a tua maior habilidade e qual seria a habilidade que você ainda deseja desenvolver? Legal. A maior habilidade, modéstia à parte, é a palestra mesmo, né? É o que eu faço desde os 15 anos de idade. A gente está gravando aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e foi aqui que há 23 anos atrás eu comecei a palestrar pela primeira vez no Centro de Voluntariado de São Paulo. 23 anos, né? E aí era uma ONG que ajudava as pessoas a fazerem trabalho voluntário e tinha um dos serviços era a palestra para explicar o que é trabalho voluntário nos inícios dos anos 2000, em que muita gente não sabia o que era exatamente, né? Tinha gente que ia procurar ONG para ver emprego, né? Ao invés de fazer voluntariado. 23 anos. E eu fui descobrindo pouco a pouco que essa paixão podia se tornar uma profissão. E quando eu descobri que aquilo que eu já fazia por amor, pelo gosto do palco e de tocar as pessoas e tal, podia ser uma profissão, que você vê o quanto que eu faço cursos, né? Palestra fora de série, curso de storytelling, curso de stand-up comedy. Então, eu estou o tempo todo aprendendo coisas para poder fazer cada vez melhor. É a minha habilidade mais desenvolvida. É aquela que eu botei mais intencionalidade em desenvolver ao longo da minha vida inteira. Eu acho que é por conta disso que eu digo que talvez palestrar seja a maior que eu tenho até hoje. Uau, que legal. Que delícia. E palestrar tem muito a ver com comunicação, né? Você está comunicando a tua percepção, a tua forma de ver o mundo, o teu ponto, dentro da consciência que você construiu, dentro das experiências que você viveu, dentro dos relacionamentos que você tem. Enfim, acho que isso é extremamente legal também. E comunicação é uma das coisas mais importantes, né? Acho que se eu falar que essa foi a habilidade que mais me conectou com você... Comunicação, né? Porque palestrar tá num palco, né? Mas é o tempo todo, né? O tempo todo. Ele começou... Você não vai contar? Qual delas? O que eu aprontei dessa vez? Comecei a lembrar aqui agora de como você se apresentou. Lá... Eu jurava que você ia trazer isso pra cá, mas... Vamos fazer isso com certeza. Agora eu quero que vocês conheçam. O pessoal olhando aqui na câmera e tudo mais. Me entregaram o microfone, subi no palco, quando eu começo já dizendo: olá, eu sou Rafael Takei, um japonês baiano. Japonês baiano é uma coisa curiosa, né? Você não sabe se é sashimi, acarajé, mas...
Mas é verdade, o meu pai é japonês, minha mãe é baiana, e agora você já sabe o que acontece quando você mistura um japonês com baiano. Dá um egípcio, olha aqui. Ramsés da Múmia, você que está olhando, assistindo a gente nesse podcast. Não é? Foi assim que eu me conectei com o Rafa. Deixa eu falar, é Takei. Eu só chamo você errado, por isso que eu nem falei teu sobrenome até agora. Mas Takei, ele é um nome heterodoxo. Vira Takai, que é a Fernanda Takai. Vira Takeu, vira Takei, tudo. Né? E se atende por todos. Só não me chamar de geisha. Fuleiragem pura. Senhor amado, esse Mas ó, você falou de comunicação, se pensar, essencialmente é isso mesmo. Porque o que é uma palestra profissional? Você tem as palestras que são feitas de forma amadora, no sentido de amor pelo que faz, simplesmente como eu fui amador, palestrando sobre voluntariado durante boa parte da minha vida. O palestrante profissional está a serviço de alguém, ou seja, um contratante o chamou para trazer uma ideia. Você tem, sei lá, uma convenção de vendas que eu faço bastante. Nós queremos que os nossos vendedores entendam que a venda vai muito além do produto ou serviço e que eles precisam criar verdadeiros relacionamentos de longo prazo. Ele tem uma ideia que ele quer passar para as pessoas. Comunicação, a arte de tornar comum uma ideia entre duas ou mais pessoas. O palestrante é um agente da comunicação entre esse contratante, esse líder, esse empresário, esse organizador de evento e o público que ele me bota ali na frente. Para trazer uma comunicação que às vezes não é nenhuma questão só de habilidade. Às vezes o cara é habilidoso, às vezes ele tem a melhor intenção, mas a história do santo de casa não faz milagre. Às vezes o lugar de fala dele ao trazer alguma mensagem soa como um interesse por trás, soa isso, aquilo. E o palestrante é um cara que vai criando as habilidades ao longo da sua carreira para pegar essa ideia e trazer da forma mais convincente, palatável, emocionante para converter as pessoas em direção à transformação que o contratante quer. Então, essencialmente, o palestrante é um comunicador, seja no palco ou fora, né? E que acho legal. que é isso que a gente faz. Né? Que legal isso, né? E a habilidade que você ainda deseja desenvolver, Rafa? Paternidade. Paternidade. Estava batendo papo até com o nosso parceiro aqui da técnica, Gabriel, sobre isso antes da gente iniciar, né, Gabriel? Atrás das câmeras. O Gabriel que tá com 2 filhos aí para criar, um casalzinho pequeno e tudo. Lu do céu. Tem coisas que eu comentei, né? Poxa, a palestra foi nascendo na minha vida, acontecendo, e eu nunca parei necessariamente para pensar em, nossa, quero isso, como é que eu faço? Eu fui fazendo curso para melhorar uma coisa que eu já fazia, que as pessoas diziam que incrível e tal. Mas a paternidade, meu Deus do céu, como é difícil. Tenho um filhinho de 4 anos, o Miguel. E eu, palestrante internacional, e a minha esposa executiva de multinacional, decidimos uma coisa muito ousada. Querer ser pai presente no meio dessa loucura. Eu não sei de onde que tira essa ideia. Como que esse cara com a agenda dessa querem ser pais presentes? Fiquei até sem palavras. É muito inusitado decidir ser pai presente, né, numa agenda dessa. E, enfim, eu tive... É desafiador. A gente vem de uma geração que o pai, especificamente, tinha uma tendência a ser muito mais voltado ao trabalho e tinha muito mais a questão de ausência. E a mãe cuidava, enfim, estamos evoluindo, né, nesse sentido, graças a Deus. Mas quando os dois têm uma agenda louca como essa, quem se dedica a cuidar da criança e tal? E como eu sempre fui autônomo dentro de casa, era eu quem tinha esse tempo mais disponível. Até no meu trabalho de CLT como professor e coordenador de faculdade, eu tinha mais esse tempo. Então, educar, estar presente, lidar com os conflitos diários, com a entrega de cuidar de um filho, sem cair em 2 extremos perigosos, como diz Jenny Nelson, né, a autora da Disciplina Positiva. De um lado, o perigo da permissividade, que é o pai que o filho pode fazer tudo, sobe na mesa. O pai que a criança faz malcriação na escola e vai brigar com a escola, com a professora, sem cair nesse extremo. E sem cair no autoritarismo, que é o pai também que gera crianças dependentes, crianças que... Pelo viés da obediência, não conseguem entender o que elas realmente querem da vida. Crianças que vão ter uma série de outros conflitos também, se perdem. Para não ficar em nenhum desses 2 extremos, esse caminho do meio, que não é exatamente no meio. Nossa, como está sendo difícil. É o tempo todo a sensação de que eu posso estar errando com a pessoa mais importante da minha vida. Se tem uma habilidade que eu quero e eu me dedico constantemente a desenvolver e me dá um esforço tremendo, é aprender a ser um pai um pouquinho melhor a cada dia para o meu filhote, com, enfim, todos os arranca-rabo que a gente tem em casa. Com todos os desafios externos e de trabalho, profissional, enfim, até pessoais, né? Porque você também é um ser humano. Sim. Mas buscar ser aí a pessoa presente para a pessoa mais importante da tua vida. Cara, você falou uma coisa que... né? É pesado. E assim... pesado, necessário e importante, Rafa. Foi a coisa que até hoje me fez melhorar como ser humano.
Eu sei que fica parecendo muito papo piegas, assim, de meio clichê, de falar que melhora e tal. Mas é que por ser justamente a coisa mais difícil que eu fiz até hoje, que estou fazendo até hoje, que mais me importa, e o projeto mais duradouro, tirando das palestras, afinal eu espero, né, que seja uma vida inteira junto com ele, me desafia muito, assim, sabe? Eu venho de uma cultura japonesa, né? Meu pai é japonês mesmo, assim, não é nascido no Japão, mas 100% japonês. E na cultura japonesa, quando o pai fala uma coisa, só tem 2 respostas possíveis, Lu. Sim e hai, que é sim em japonês. Né? Eu estranhei quando o Miguel começou a andar, começou a falar, e ele começou a falar uma palavra que eu falava muito, mas não achava que ele podia falar, que é uma palavra com 3 letras e um tio no meio, a palavra não. Vai tomar banho? Não. Vai comer? Não. Vai fazer o quê? Não. Como assim não? Eu nunca pude falar não pro meu pai. Então, eu sei, eu vou lá e jogo ele embaixo da água. Só que assim, era fácil pro meu pai ter essa postura quando ele convivia comigo uma vez por semana, por mês, que era quando ele parava em casa 1 minuto ali e conseguia olhar. Quem cuidava no dia a dia tinha que negociar comigo e assim por diante, né? Ainda mais com a personalidade forte como a que eu sempre tive. E meu filho, não sei de onde tirou também. Não sei de onde veio, né? A fruta não cai longe do pé. Sem ser, né, sem ficar abrindo mão de coisas cruciais, mas sem ficar também batendo o pé com birra de adulto. Eu vejo que volta e meia o que eu estava fazendo era birra de adulto, porque eu queria daquele jeito, tinha que ser daquele jeito e acabou, sendo que tinha um jeito que eu podia facilitar de um lado para puxar para o outro. Esse manejo, cara, é um aprendizado contínuo. Quem é pai ou mãe sabe o quanto é desafiador você tratar o filho com respeito, para que você ensine ele a se respeitar e respeitar a você também, né? Se você não respeita o seu filho, que modelo que ele está tendo também de como as autoridades lidam com ele e como é que ele deve lidar quando ele se torna uma autoridade? Saca a dificuldade que é você parar a pensar no seu filho, nessa criação? Enfim, tá aí uma das maiores dificuldades. A tua responsabilidade em relação ao que ele vai trazer como comportamento mesmo daqui a um tempo. Porque isso também faz parte da tua responsabilidade. Sim. De como vai ser esse ser humano que você tá, ou que você trouxe para o mundo, e até onde você vai deixar esse ser humano ser quem ele é. Porque você me fez lembrar de uma coisa, Rafa, que eu acho extremamente importante. Filho, ele não é extensão. Ele não é a nossa extensão. Filho, ele é um complemento, sem ser extensão. E quando eu falo de complemento, eu não quero dizer que ele veio para me completar. Não, muito pelo contrário. Quando eu falo de complemento, ele veio para somar. Complemento, soma. Quando você falou do da Silva, né? O teu sobrenome, até porque disso ele tem um nome diferente do teu. Né? Ele não tá ali como extensão da tua vida. Mas ele tem um sobrenome do teu. Ele veio para completar a tua família nesse sentido, com as habilidades, talentos, forma de ser, forma de viver e, principal, essência, que é única dele. E eu acho que isso é que faz dar o sabor. É igual quando eu vou fazer um bolo. Tem quantos ingredientes? Dentro da tua família, quando você tem um filho, teu filho é mais um ingrediente. Ele não é você. Ele vai dar um sabor diferente. Sim. Quando você acrescenta ele de forma humana dentro do teu contexto. Não é não. Quem é ele? Quem é esse ser humano que tá aí? Porque, infelizmente ou felizmente, não sei, ainda não sei, nós vamos trazer um pouco da nossa visão de mundo pro nosso filho até uma certa fase. Passou disso, ele vai começar a se descobrir, até a gente começa a cobrar. Nossa, mas você já tá grande, você não vai fazer nada, menino. Não vai correr não atrás, tem isso? Tem muito. E aí chega naquele momento que a criança, adolescente já nessa fase, começa a se perder. Peraí, mas o que é meu aqui? Quem eu sou? O que eu quero? O que eu quero? Porque isso aqui é da minha mãe. Eu visto uma roupa assim porque fui ensinado a ser assim. Eu gosto dessa cor aqui porque assim, eu como essa comida porque era o que a minha família me oferecia. Mas o que é meu disso? Né? O que é meu? Eu acho que é aí que a gente começa a construir quem é o ser humano. E nós pais, eu também sou mãe de uma criança pequena e de uma adolescente que está na fase de começar a descobrir o mundo. Nós pais, principalmente enquanto a criança ainda é pequena, precisamos ter esse cuidado, porque vai chegar nesse momento. Vai. E quando chegar nesse momento, a gente fala, depois a gente vê o que acontece. Não,
Porque pode ser tarde. Eu posso ter influenciado tanto meu filho a não ser aquilo que ele veio ser no mundo, e ele pode ser um ser humano frustrado, cheio de dores emocionais, ansiedade, depressão, dores assim tão significativas que eu, enquanto mãe, não desejo que meu filho tenha, que é a pessoa mais importante da minha vida, conforme você falou. O que levou um tempo para eu perceber é que não necessariamente a gente precisa entrar no nível do transtorno, né, da depressão, da ansiedade, sei lá o que for, mas dores ficarão de qualquer jeito ao longo de uma criação. Ficarão, e pronto. E aí aceitar que isso fez parte da minha vida, eu tô aqui respirando e tocando a minha vida, e que vai fazer parte da dele de certa forma, me trouxe uma certa paz de eu não querer ser perfeito numa educação que não existe essa perfeição, né? Que a gente fica com esse desejo de ter uma educação impecável, que esse ser humano vai sair redondinho. Não vai, ele vai precisar ter a relação de confiança e os recursos para que ele consiga lidar com esses, né, fantasmas e dores que vão fazer parte da vida e de como ele vai perceber a vida dali em diante, Lu. O que eu não queria era realmente ser traumático nesse nível como pai. Você falou sobre a questão da projeção. Esse erro, felizmente, eu não tenho cometido, porque por uma bênção da minha vida, eu não sofri isso na minha casa, que é a projeção de que, sei lá, aquele pai que queria ter sido jogador de futebol, aí vê que o filho ele joga bola sempre com o filho desde que nasceu, porque é o que ele gostava, o filho começa a destacar, o filho agora vai ter que ser jogador de futebol, e se não for, a mãe que queria ser bailarina. Tô pegando dois clichês, extremos, né? dois estereótipos e tal, ou seja, qual for a carreira. Eu não estudei, se teve acesso ao estudo, agora você vai ter que ir até o doutorado. Então, assim, essas projeções, felizmente, com tudo que eu possa ter tido de dores e desafios em casa, essa eu nunca tive. Nem mesmo meu pai, oriental e tudo, japonês, nunca me forçou a ser esta ou aquela carreira. E eu sempre tive o suporte para seguir a carreira e o sonho que eu quisesse. Que você quisesse. Né? Desde que... aí entra a dor. Desde que eu fosse simplesmente o melhor no que eu fizesse. Né? Vira até meme. Internacionalmente é até mais forte essa história de que o japonês é inteligente, né? Não tem essa história? De que... Não é, cara. Que a exigência numa casa oriental, não é só japonesa, coreana, chinesa e tudo mais, pela excelência, por você ser extremamente competente, seja lá no que você tiver que fazer, né? Estão jogando bolinha de gude, vai ser bolinha de gude, entendeu? É tão extrema que chegou a ser opressora, ao ponto que às vezes você desiste de coisas que você poderia ser razoável e usufruir, porque se não for para ser o melhor, não for para ser exímio, nem vai fazer, saca? Isso é perigoso. Mas então peraí, eu não devo querer ser exímio? Pode e deve, mas tenha clareza de que você não vai ser exímio em tudo. E a vida não é feita só das coisas que você é magnífico. Tem uma série de prazeres, sabores e de complementariedades de talentos em coisas que você vai fazer que você não é tão bom. Vou dar um exemplo prático. Surfar. Surfar para mim não é uma coisa natural. Eu levei 2 anos para ficar em cima de uma prancha desde a primeira vez que eu subi em uma até a hora que eu consegui ficar de pé. Não é natural. Mas do surf surgiu, por exemplo, uma das minhas principais palestras até hoje, que fala sobre propósito e assim por diante, sobre redescoberta da vida. Minha especialidade como palestrante é a gestão com propósito. O surf tem grandes aprendizados que eu extraí de vida dele. Nunca, na minha visão, terei a dedicação nem o desejo de ser um surfista profissional, ser o melhor. Mas o pequeno talento, os pequenos prazeres que o surf me proporciona pela própria experiência são grande parte do que depois me dá energia e me dá sabedorias que eu vou usar depois na palestra, que é onde aí realmente estou buscando ser exímio, entende? Então, enfim, estou estendendo aqui na questão da educação. Maravilhoso, né? Isso. De projeções que a gente faz como pais, de que de um lado a gente tem que buscar, assim, convidar nosso filho em direção a encontrar coisas que ele quer ser excelente, mas também deixar experimentar coisas que ele vai fazer pelo próprio prazer em si. Até para entender que é aquilo que ele não quer para a vida. Exatamente. Porque a gente precisa olhar para os dois extremos. Você falou uma coisa que eu acho extremamente importante, eu não vou isentar meu filho de dor, de sentir. Você não usou essas palavras, mas foi isso que eu entendi. E a vida, ela é feita de dores. E é importante. Eu tenho uma pergunta sempre que eu me faço: como é que eu sei que eu sou feliz se eu não tivesse vivido nenhum momento de tristeza? Contraste. Eu preciso desse contraste para a vida. A vida é sobre isso. Como é que eu sei que eu estou evoluindo se eu não passei por nenhum desafio, se eu não passei por nenhuma dificuldade? Como é que eu sei que eu cresci se eu não passei pela metamorfose ali, né? Eu brinco que toda transformação existe dor. Se a gente olhar para uma borboleta, quando ela vai sair do casulo, ela sangra.
Então, e ela fica linda voando depois. Vamos pro Minuto Ciência agora? Né? Sabe por que a gente precisa desse contraste? Nosso corpo vai buscar ele naturalmente. Isso tem artigos científicos mesmo sobre esse assunto, tá? Sigo alguns podcasts de divulgação científica que eu gosto bastante. Naruhodô, por exemplo, adoro. Foi lá, inclusive, que eu tive acesso a essa epifania. Sabe aquela história de que quando você vê uma coisa muito fofa, você quer apertar, machucar? Assim? Sabe que é seu corpo buscando equilíbrio, esse equilíbrio que na ciência é chamado de homeostase. Você já chorou de tanto rir? Você já ficou tão feliz, as coisas deram tão certo na sua vida que você ficou angustiado com medo que começasse a dar alguma coisa errada, uma certa tristeza, um certo vazio? Quando a gente tem uma emoção muito intensa, seja ela positiva ou negativa, o nosso corpo busca a homeostase de novo. Então, esses contrastes já fazem parte da nossa essência. A gente vai ter momentos de felicidade, de realização, mas a gente tem que entender que os momentos negativos fazem parte de uma psique saudável, inclusive. E nosso corpo vai buscar isso para equilibrar nossa mente, o nosso corpo novamente. Não é louco esse negócio? Louco e importante a gente pensar que sem essa homeostase a gente não evolui enquanto ser humano. Você lembra do Johnny Galvão, lá no Palestra Fora de Série, falando de uma coisa que o Robert McKee, que é o grande mestre dele no storytelling, o cara que ajudou a criar Toy Story, grandes histórias da Pixar, ele fala que a gente sofre um problema sério na sociedade moderna de negafobia, né? Que é a negação do negativo. Que tudo tem que ser positivo, tudo tem que ser incrível, tudo tem que ser bom. Não, amigo. A natureza, ela tem emoções positivas e emoções negativas. As boas histórias, elas têm partes positivas e têm partes negativas. É o contraste que vai deixando a gente satisfeito. E saber lidar com as emoções negativas é o que traz a inteligência emocional pra gente. Não ignorar e não superar. Não, é você ouvir essas emoções porque elas trazem informações importantes sobre necessidades não atendidas, né? Exato, não é esquecer, não é apagar. Ao contrário, é você dar novos significados àquela dor. Isso. Exatamente. Ótimo isso. Falando nisso, vou para um ponto bem importante aí. Você deve ter várias ferramentas que você utilizou ao longo da tua jornada profissional, pessoal, para chegar onde o Rafa está hoje, né? Sendo um dos palestrantes mais reconhecidos do Brasil, né? E inclusive, tô na tua cola. Bem junto, por que eu gosto de gente boa. Já falei, não desgrudo mais, não interessa, já dei nó, meu filho. Né? E para você chegar, mesmo que em vários dos momentos você se senta, não sei se essa seria a palavra, mas é o que me veio na cabeça, fracassando enquanto pai, eu vejo que você é um pai que tá ali próximo. A gente conversou pouco ainda sobre isso, mas o pouco que a gente conversou, eu percebi assim, o estado de presença. Você tava ontem com o teu filho, vou trazer ele, porque faz tempo que a gente não vê uma praia, vou fazer isso, vou fazer... Então, Fomos subir a poeira ontem juntos, tudo isso. Percebo que existe um esforço para que você tenha excelência naquilo que você se propôs a fazer. E você tem algumas ferramentas para isso. Muitas. Para usar na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Você pode dividir com a gente quais são? O maior prazer. Quais são? O maior prazer. Vamos lá, falar sobre a busca dessa excelência e tal. Essencialmente, eu me considerava quando adolescente um cara preguiçoso, assim, sabe? Que queria fazer... Muito ativo para as coisas que me dão prazer, né? Uma busca hedonista de fazer coisas... Mas muito preguiçoso para meus deveres e tal. E aí eu fui descobrindo que se eu encontrasse coisas que eu realmente queria profundamente fazer, grandes sonhos para realizar, ali eu conseguia botar energia para valer, para querer fazer uma coisa excelente. A vida de palestrante é um desses sonhos que eu estou concretizando e realizando hoje em dia. Aí vamos começar por esse ponto com quem está nos ouvindo e nos assistindo. Como encontrar essa coisa que é tão incrível que vale a pena meu esforço? Meu esforço para ficar bom nessa parada e me destacar e contribuir num nível que é único, inigualável e tal. Como encontrar essa coisa? Eu passei muito tempo com essa pergunta. De onde eu tiro motivação para fazer uma coisa realmente grandiosa na minha vida? E aí eu fui encontrar essa resposta numa filosofia que vem lá da terrinha dos meus ancestrais. Uma palavra linda chamada Ikigai. Ó, você que está ouvindo a gente, olha que palavra linda. Repete aí, ó. Ikigai, né? Ikigai. Sabe o que significa Ikigai? É pastel de flango. Desculpa, stand-up comedy. Sabe que o humorista ele tem isso, né? É quase uma religião, assim. O católico, ele passa na frente da igreja, ele tem que fazer o sinal da cruz. O humorista, ele vê uma piada assim, ó, quicando. Pronto, não tem como se segurar. Idiota, né? Não, Ikigai não é pastel de flango não, tá? Ikigai é a junção de dois conceitos. Iki, viver, gai, valer a pena.
Ikigai, Uau. o conjunto das coisas que fazem a sua vida valer a pena, o seu trabalho valer a pena, o seu esforço valer a pena. Veja que tem uma pena. Tem um sacrifício, tem um desgaste, tem um comprometimento com aquilo que você vai fazer. O que vai valer esse comprometimento? O que traz Ikigai? Né? Ikigai foi a grande palavra que me colocou nesse mundo de palestrantes, o tema que eu saí propagando aos quatro ventos, me identifico também, me apresento muitas vezes como embaixador Ikigai, dessa visão de encontrar as coisas que, quando a gente fala de propósito, a gente sair daquele lugar perigoso de achar que encontrei um propósito, minha vida agora vai ser incrível, realizada a plenitude, meu amigo. Sua vida continuará tendo problemas, desafios, inclusive boletos, ok? Muitos. Só que Dependendo do nível que você vai chegando. Exatamente. Talvez você só consiga pagá-los, né? Mas é diferente. Agora... Ainda bem, né? Também. Depende do ponto de vista. Consiga fazer um pix. Agora ali, a diferença é eu ter clareza do que faz valer a pena todo esse esforço, esses desafios que a minha vida me trará normalmente como traz para outras pessoas. Agora, como valer? Você pediu ferramenta? Vamos para uma que é das que eu mais gosto. Tem o diagrama Ikigai, escreve no Google. O diagrama Ikigai tem várias perguntinhas lá sobre amor, talento, causa. Só que essa, eu encontrei uma mais simples, mais próxima, que é a ferramenta dos 3 mundos. Já ouviu essa? Não. Nunca viu? Não. Puxa, essa é maravilhosa. Faz com a gente, você que está nos ouvindo, assistindo. Eu vou com você, a gente vai trocando. Tá. Então, 3 mundos, Lu. Imagina, ó, universo... Tipo a Marvel, universo paralelo. 3 mundos diferentes, em que cada uma dessas versões... Cada um desses mundos tem uma versão diferente sua. Beleza? Essa é a primeira regrinha do jogo. 3 versões diferentes suas. Agora tem uma boa notícia. Nenhum desses mundos agora... Em todos esses mundos, você não precisa mais se preocupar com dinheiro! Não tem mais preocupação com o boleto, olha que delícia. Você não é Elon Musk, não é Bill Gates, não é assim bilionário e joga dinheiro pela janela. Mas você tem dinheiro suficiente para viver de forma digna, para sustentar suas necessidades de forma tranquila, ok? Beleza? Essa é a regrinha desses 3 mundos. Agora vem a pergunta provocante, para nos provocar. O que você faria da sua vida em cada um desses 3 mundos? Em que você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Essa pergunta é meio Cortella, né? 3 vindos. Essa bate muito forte. Mas para fazer em palestra, quando eu trabalho isso, né? Seja em convenções de vendas para entender a motivação do vendedor, seja quando eu trabalho com os colaboradores a questão do protagonismo, para entender afinal o que vai fazer valer a pena esse trabalho, esse esforço, esse tal desse protagonismo e tal, eu vou fazendo junto. Então a gente vai fazer junto. Eu conto um mundo meu, você conta um seu, que você se sente à vontade, tá? Porque às vezes tem uns que são meio particulares, assim, né? Mas vamos lá. Vida livre aberto. É mais livro aberto aqui, então vamos lá. Primeiro mundo meu, não é hierarquia, tá? É só um exemplo, um dos 3. Um dos meus 3 mundos, o que eu faria era ser humorista. Humorista. Amarrar, né? Eu sou idiota, tô fazendo piada e chegou aqui. Pois é, quando eu era criança eu adorava. Eu adorava os Trapalhões. Eu adorava... drogas mais pesadas. 3 Patetas. Jerry Lewis. Drogas mais pesadas. Cracudo, né? Jim Carrey tava forte nas drogas. Aí, o que acontece? Chegou uma época em que eu fui fazer artes marciais, me tornei oficial do exército muito cedo, aos 19 anos. Eu comandava caras que tinham mais tempo de exército do que eu de vida. Tinha 19 anos de exército, comandava caras que tinham 20... Eu tinha 19 anos de idade, comandava caras que tinham 27 anos de exército. Eu fui ficando muito sério, muito sisudo. Esse primeiro mundo se perdeu no meio desse caminho, de repente, sabe? Levou muitos anos, foi agora, recente, depois dos 30, como palestrante, que eu fui me conectar com uma frase do Mauro Fante, que eu gosto muito. Divertido não é ao contrário de sério. Divertido é ao contrário de chato. Coisas sérias podem e devem ser tratadas de forma divertida, até pra gente conseguir acessar lugares que, de uma forma chata, a gente não se permitiria. Então, no meu primeiro mundo, eu teria sido um humorista. E você? Fala um mundo seu. Humorista? Eu acho que tem vários mundos ali, mas eu precisava escolher 3. E aí você começou a falar, eu falei, meu Deus, eu preciso escolher um. Tem 3, escolhe um. 3. Eu seria uma mãe muito mais presente. Olha aí, beleza. Você dedicaria ainda mais tempo. Largaria tudo pra ficar 100% com as crianças. Vivendo a questão de mãe. E veja que movimento interessante, né, Luiz, que você comentou esse mundo. Enquanto isso, é pra você que tá assistindo. A gente tem tempo de pensar, tá? Nos seus mundos, vai anotando aí sobre eles. Mas veja só que legal, Lu. O que é a gente encontrar o nosso lugar do mundo? A gente fala dos anos 50, 60, as mulheres queimando o sutiã para poder ganhar mercado de trabalho e terem o direito a escolher se querem trabalhar.
E a luta por esse direito e a batalha por conseguir um lugar no mercado de trabalho, eu sou um grande apoiador da minha esposa na carreira executiva dela. Ela é um exemplo de equidade, ela tem projetos lindos para empoderar mulheres no trabalho e ajudar que elas consigam ascender como ela fez também. Me arrepio, eu sou muito adepto a essa questão da causa da equidade nas suas mais diversas versões, diversidade. Você lembra lá no Palestras de Fora de Série quanto isso é forte para mim? Só que a gente tem que lembrar que tem um outro lado dessa história, que é a mulher que quer ficar em casa. Que ela quer viver a vida de mãe integralmente. Que ela quer cuidar da casa. E esta mulher, hoje em dia, ela está sendo julgada como aqui não está fazendo nada da vida, como não está construindo nada demais, como aqui não está... Sabe, você não trabalha? Eu já vi mães de profissão e vida e carreira que se sentem assim, em jantares de família com, né, que vão os casais e tal. O que você faz da vida? Não, eu sou mãe, cuido da casa. Se sente inferiorizada pelas executivas, pelas empresárias. Amigo, essa é uma das profissões mais nobres e mais antigas. Essa é a profissão mais antiga. Falam que é outra, né? Você sabe qual que é. Não, mas antes dessa tinha a mãe. Inclusive tem a filha dessa... Dessa aí que você tá pensando agora. Ser mãe, cuidar do lar. É também digno se você escolher isso pra sua vida. E quando eu pensei nisso, eu pensei que na relação com os meus filhos, óbvio que teve uma influência do que a gente conversou sobre paternidade e maternidade aqui de alguma forma, mas quando eu pensei nisso, eu pensei que ali eu sou a melhor versão da Luana. Olha, você é habilidosa. Eu tinha inveja e te odeio. Porque... que legal que você tem essa versão sua. E ali é onde eu falo que a clínica é meu laboratório, mas penso que eu tenho 2 laboratórios. Dentro da minha casa, o laboratório é muito maior. 24/7. E quando eu tô 100% presente ali, eu tenho ganho de sabedoria, não é nem de aprendizado, de sabedoria, pra estar aqui fazendo o que eu tô fazendo agora. Perfeito. Então eu preciso desse momento específico com os meus filhos, porque eu tô transformando 2 seres humanos, porque eu tenho 2 filhos, nas melhores versões que eles podem ser, não é nas melhores versões que a Luana quer que eles sejam, sabe? E com isso, outras pessoas vão ser beneficiadas. Enfim, eu pensei nisso quando você falou. Falei, esse é um mundo que eu gostaria de ter presença 100% do tempo. Óbvio que eu sei que é impossível, mas se eu tivesse o dinheiro para pagar todos os meus boletos, era ali que você ficaria. E aí, assim, olha a questão da permissão. Eu posso ser mãe e cuidar da casa sem me sentir fracassada, sem me sentir descolado desse mercado, dessas mulheres empoderadas? Posso, claro que posso e devo se eu quiser. Entende? Tá aí um mundo interessante. Vamos pro segundo? Segundo mundo meu. Né? E pode ter muitos, pode ter 5, 10, sei lá. Nós exercício 3 mundos aqui, tá? Segundo mundo, assim que eu terminei minha carreira como oficial do Exército, eu fui oficial temporário. Servi durante 8 anos no Exército. Chega uma época que tem que ou prestar um novo concurso ou buscar uma outra carreira. Eu fui buscar outra carreira. Eu pensei em pegar a minha rescisão, que recebia lá, que chama compensação pecuniária, é uma grana que nem a rescisão do trampo, sabe? E mudar pra Nova Zelândia, pra viver altas aventuras. E eu falei, cara, mas como é que eu vou me sustentar nesse rolê? Já sei, era início dos anos 2012, 10, sei lá. Eu vou pegar essa grana e eu vou gravar, sabe? Eu vou comprar uma GoPro e vou começar a gravar esse lifestyle de saltar de paraquedas, de mergulhar, fazer essas aventuras loucas que eu gosto. E vou postar no que, na época, tava começando esse movimento do YouTube, monetizar e tal. Acho que eu vou viver disso, eu pensei. Ou seja, em resumo, no meu segundo mundo, eu seria uma blogueirinha. Pensa numa blogueira esquisita, maluco. Um penteado é bonito, pelo menos. Prático, né? Não precisa nem levar nada nem pente na mala. Esse é um mundo louco. Esse é um mundo louco. Só que aconteceu? Acabou que eu fui chamado para dar aula em faculdade. Eu já dava aula antes de sair do Exército, inclusive. Novos contratos surgiram. Eu tinha um mestrado para entregar. Daqui a pouco eu fui engolido pela vida e seus compromissos. E essa ideia de ficar em Nova Zelândia viajando ficou por ali. Não foi bem por onde eu fui. Onde é que seria esse segundo mundo seu, Lu? Eu seria... Vai pensando você também em casa. A pessoa com... Não ia faltar criatividade para solucionar todos os outros problemas emocionais de todos os seres humanos. Onde a Luana tivesse uma varinha mágica, talvez, nesse segundo mundo, em que qualquer problema que chegasse aqui eu tivesse uma solução. Você ia mergulhar profundamente para ter esse repertório para criar soluções para todos os problemas emocionais e desafios que as pessoas vivenciam. Porque eu acredito que todos os problemas, a base dele é emoção. Qualquer problema. Essencialmente. Porque senão não é problema. Se não me comove, não é um problema. Não é problema, né? Não é? Exatamente. E nesse segundo mundo, eu teria a solução para o problema de todas as pessoas.
quando elas chegassem até mim. E dá uma certa angústia, né? Como especialista, quando as pessoas nos procuram. E no primeiro momento eu falo, cara, não faço ideia. Eu vou precisar criar algo a partir de agora para conseguir, junto com essa pessoa, não é uma solução minha, da minha vida, do meu jeito, é entender o mundo. Porque na verdade é isso que acontece, né, Rafa? Quando alguém chega. Só que a gente leva um tempo também, e existe um processo, e é importante a gente pensar que tudo tem um tempo, não é do nada que as coisas acontecem. Quando o problema chega, você tem esse tempo de mergulhar dentro de você e usar as suas capacidades de conhecimento, criatividade, enfim, tudo que você tem dentro de você para criar uma solução para alguém. Olha aí. Eu queria que esse tempo fosse diminuído, porque o sofrimento seria menor. Para ambos os lados, né? E acho que a grande jornada terapêutica é quando a gente vai para um próximo passo ainda, que é ajudar a pessoa a criar as suas soluções. Maravilhoso. É a gente conseguir fazer as perguntas e ir descobrindo de forma interessada e não manipulativa, de fazer a pessoa chegar na solução que eu acredito. É isso. É ajudar a pessoa no meio daquele mundo, a gente junto com ela, a gente mergulhar nessa aventura desafiadora para ela chegar lá, encontrar seu elixir e voltar melhor para o mundo dela, essa habilidade. Pô, que fenomenal isso aí, hein, Lu? Olha, já temos um segundo mundo. Vamos pro terceiro? Vamos. No terceiro, eu ajudaria as pessoas a acreditar com responsabilidade nelas, nos outros, no que elas fazem, para ter sucesso e felicidade no seu propósito. Nesse mundo, eu trabalharia com palestras, com mentoria, enfim, me conectaria e me comunicaria com pessoas para que elas conseguissem encontrar o que faz a sua vida valer a pena. Tá muito claro, porque a nossa conversa já avançou bastante, que é basicamente o mundo que eu vivo hoje. E aí as pessoas vão falar, poxa, mas que sorte, né? Dos seus mundos aí, é justamente o que você vive. É hora que, assim, eu não nego o papel da sorte. Eu falei a sorte que eu tive de ter uma família que me apoiou nos meus projetos, que deixou eu encontrar meus caminhos, né? De punk, que eu andava na Paulista como punk, tive moicano, como cabelo tive. Até militar, e de militar eu fui... Tanta coisa que eu fui experimentar, professor, e eu sempre tive apoio. Isso é uma sorte. A sorte genética, a sorte de relação, tem uma série de sortes. Mas tem 23 anos de esforço nessa profissão. 23 anos de dedicação constante. O famoso jogador de basquete, Oscar Schmidt, ele era apelidado de Mão Santa, né? O Galvão, acho que inventou esse apelido para ele. Ele detestava esse apelido. Um dos maiores jogadores de basquete, Mão Santa, ele ficava pistola, porque ele falava, Mão Santa não. Não tem mão santa, tem mão treinada. São 1000 arremessos por dia. Eu chego 1 hora mais cedo que todo mundo para arremessar, eu saio 1 hora depois que todo mundo já saiu, continuo arremessando. Mão treinada, por isso que ele acertava tanta cesta de 3 e assim por diante. Então, o meu terceiro mundo é aquilo que intencionalmente, no meu caso, eu acabei fazendo. Mas fica tranquilo, se você em casa pensou em um mundo que não é o que você vive, ou que você mais vive atualmente, você falou de ser mãe, você vive, mas não é o que você mais vive, em tudo você divide. Eu conto esse terceiro para dizer que existe um terceiro mundo possível, no meu caso, em que eu estou fazendo exatamente aquilo que eu queria, né? E você, Lu, qual seria um terceiro mundo seu? Não precisa ser o que você está fazendo hoje, tá? Não se sinta pressionada para isso, que a gente vai chegar no grande desfecho da ferramenta e ainda não é esse. Eu nem me senti, mas olha que coincidência, né? Eu tinha pensado, o meu terceiro mundo, eu tinha pensado exatamente em a Luana rodar o mundo todo. Ai, que irado. Estando um pouquinho em cada lugar para entregar soluções a partir do segundo. Do segundo. Agora você chegou no desfecho do nosso exercício. Por quê? Presta atenção, você que está nos ouvindo, nos assistindo, Luana, Gabriel que está com a gente também. Qual que é a grande sacada desse exercício? A gente acabou de encontrar 3 coisas que você faria apesar de dinheiro. Já que o dinheiro já não era mais a questão do negócio, essa você faz por completo e total prazer. Você acabou de encontrar 3 coisas que você valoriza e que fazem a sua vida valer as penas. Ser pai, ser mãe, tem um custo. Se dedicar ao processo terapêutico, aprender, estudar, fazer tudo que é curso, que eu sei que você já fez com a família inteira, do chique, com Deus e o mundo, tudo que você faz, você mergulha em tem um investimento, mas nada disso é pesaroso. Você está plenamente... Viajar o mundo e tudo tem seus custos, mas esses custos já estão claros e escritos que eles valem a pena, porque apesar de dinheiro, você faz isso que você acredita. Se vier dinheiro por meio deles e para eles, é meio para você poder fazer mais isso. E aqui está o grande convite a você, essa é a grande sacada desse exercício. O que você pode fazer agora, já que você tem uma vida desta versão sua para viver, para trazer esses 3 mundos para mais perto de você. Pequenas decisões, pequenas escolhas. Uma pequena escolha que eu fiz foi de tornar minhas palestras mais bem-humoradas. Assim, de uma forma ou de outra, eu estou sendo pago para ser um humorista.
e fazer piada e zoar pra lá e pra cá. Então, eu fui fazer stand-up comedy eu faço open mic, né, em bares de comédia e tal, pra aprender a escrever piada e colocar piadas no meio da minha palestra, brincadeiras e tal, pra ficar mais leve. Eu escrevo textos de humor em meio às minhas palestras, entende? Rodando o Brasil afora, a gente teve recentemente lá em Cuiabá para fazer a Feira do Empreendedor de Cuiabá. Tem a Chapada dos Guimarães, onde eu fui com o nosso amigo Fábio Nudge. Maravilhoso também. Um beijo, Fabinho. Né? Para poder curtir a Chapada. Tive recentemente em Floripa, eu fui lá fazer sandboard em Floripa. Eu tô vivendo a vidinha de blogueirinha. Sou cobrado pelo meu social media para gravar essas paradas, porque esse lifestyle dizem que funciona, né? Nossa, que legal ele faz. A grande sacada é integrar esses três mundos. É trazer o mais perto possível esses três mundos para perto de você, porque isso é o conjunto das coisas. Eu falei 3, mas pode ter 4, 5. É o conjunto das coisas que fazem a sua vida valer a pena. E aí o dinheiro, eu detesto aquela história de dinheiro é consequência. Desculpa quem acredita. Vê essa sugestão, vê se fica boa para você. Dinheiro como finalidade foi algo que transformou o nosso século XX no inferno que ele foi. Dinheiro acima de tudo, esse capitalismo selvagem e nocivo. Dinheiro como finalidade, ele gera uma série de distorções perigosas. Dinheiro como consequência parece que é efeito colateral. Eu acredito em dinheiro como meio. Quando você tem um propósito claro do que você quer, do que a sua empresa quer gerar de impacto, a razão social dela existir, a necessidade que ela atende, aquilo que você quer fazer com seus filhos, com as pessoas ao seu redor, o dinheiro se torna um meio, um recurso necessário e poderoso. E aí, quanto mais você conseguir adquiri-lo através da sua entrega, mais próspero você se tornará e tornar as pessoas ao seu redor. O dinheiro se torna um meio para a realização da sua essência. E não uma consequência que pode vir ou não, e não a finalidade por si que faz com que você faça tudo pelo dinheiro, inclusive trair os seus princípios e valores. Dinheiro como meio. É como eu acredito que as coisas podem ser feitas de uma forma mais próspera e poderosa quando a gente junta esses mundos que a gente fez nesse exercício. O que você acha? Uau, maravilhoso isso. Já podia acabar, né? Mind blowing. Legal isso aí, né? Show demais, né? Você tem que ver isso em convenção de vendas, quando os caras estão querendo motivar o vendedor e já falaram tudo que é técnica de venda possível e imaginável, e eles esquecem que, acima de tudo, tem que fazer o vendedor lembrar o que vai fazer valer a pena as metas que ele tem para cumprir. Os 1.001 clientes que ele tem que bater, os 200 milhões de não que ele tem que ouvir. O que vai fazer valer a pena a vida cachorra, desafiadora, tensa de ser um vendedor de high performance? É ele saber, nesse exemplo, os três mundos que o conectam, é por meio das... Tem gente que a venda em si é o tesão, é um dos mundos. Tem gente que as vendas proporcionam a conexão com esses três mundos. Se eu quero entender por que faz meu colaborador brilhar, ele entender antes de mais nada esse propósito que me move. Maravilhoso isso. Legal, né? Funciona que é uma loucura na palestra. E é super pode usar, demais isso. Pode usar. Mas é super demais, porque quando eu falo super demais, é uma sensação assim de uau, de empoderamento mesmo, de você, putz, cai uma ficha. Quando você aprende a conectar esses três mundos e entender que, na verdade, os mundos não estão longe, os mundos estão aí dentro de você. Sim. Você está se cercando, talvez, de mais segurança para poder ter ação, para poder tomar uma decisão, para poder fazer coisas que você não faria caso não tivesse buscado essa consciência aí dentro. Sacou? É muito legal, né? Eu vejo minha esposa, por exemplo. Rolava muito casa de ferreiro e espeto de pau lá em casa. Eu não tenho vergonha nenhuma de assumir. Minha esposa, por muito tempo, foi uma pessoa obediente, dedicada, que fazia a profissão dela. Foi formada na USP, né, em engenharia química, fez pós-graduação na FGV, uma executiva que está na mesma empresa desde o começo, desde que iniciou de estagiário até hoje, que é gerente de linhas e está prestes a virar plant manager. Ela é uma... Só que você pensa, fala assim, é isso aí, sua grande paixão, propósito? Fala, o trabalho em si, trabalho, Rafa. Mas o que ela encontrou? Eu vejo o olho dela brilhar quando ela trabalha a questão da equidade no trabalho. Os projetos, ela criou um programa chamado Elas na Torre, não vou entrar muito no detalhe, mas é um projeto em que era para permitir que as mulheres tivessem acesso a uma posição na empresa que antes só homens ocupavam, e não era por mal, a empresa muito humana, mas que ninguém enxergava que dava para a mulher chegar lá. Tinha um desafio técnico, sabe? Eu vejo o olho dela brilhar nessa hora. Sabe outra coisa que é um mundo para ela? Beach tênis. E ela foi descobrir com 30 e porrada anos de idade. Eu ficava provocando, tentando achar, fazer ela encontrar. E aí que vem outra dica, já que você falou de ferramenta. Filme/livro incrível para você que está travado e não conseguiu nem responder esses três mundos. Comer, rezar e amar. Se de repente a tua vida, por mais
parecida com o perfeito que seja, não está te trazendo sabor e alegria, primeiro veja se você precisa procurar um especialista, como a Lu, que é psicóloga, ou até um psiquiatra, que pode ter questões fisiológicas, neurológicas, assim por diante, trate isso. Mas se isso está sanado e mesmo assim você não encontrou suas soluções, lembra desse filme, desse livro, vou dar um pequeno spoiler, que a mina tinha tudo. Ela tinha o trampo que alguém poderia sonhar, tinha um baita de um gato, né, como namorado, boy magia incrível, tinha tudo, tudo, mas estava vazia por dentro. O que ela fez? Ela foi experimentar a vida. Ela foi experimentar uma vida que não foi aquilo que a sociedade disse que ela tinha que ter. Ela foi lá para a Índia, ela foi para a Europa, ela foi... mas, Rafa, eu não tenho dinheiro para Índia e Europa. Calma, vai ali no Ibirapuera, no Vila Lobo, vai na feijoada de final de semana, vai fazer trabalho voluntário, vai experimentar coisas novas, que foi numa experiência dessa que a minha esposa descobriu o beach tênis. E hoje é uma coisa que eu vejo... Experimentar. Vai, experimenta essa vida. Experimenta a vida que não te disseram que você tinha que ter, mas que você mesmo começou a encontrar. Vai ter coisas que você vai achar uma caca, nada a ver. Parecia legal, mas achei uma... Tem lugares que você fala, uou, que legal, quero mais disso. Aí a gente vai encontrando esses mundos que fazem a vida valer a pena, porque eles vão mudando também, né, Lu? Maravilhoso isso. Você falou uma coisa no bastidor, na verdade você falou duas. A gente tá explodindo, mas eu preciso te fazer essas perguntas. Eu preciso, né? Meu cabeleireiro, passa o telefone. Você faz contato do teu Vamos. Meu Deus, olha lá, ele faz até quebrou. É técnica de defesa para não entregar meus segredos. Para não entregar os segredos, entendi. Você falou de uma coisa sobre o ego nos bastidores. Tá. Que eu gostaria de trazer um pouquinho para as pessoas aqui. A gente conversou uma coisa que deveria ter gravado para vocês, mas a gente não tinha começado o podcast. O podcast antes do podcast, até melhor que o podcast. E fica exatamente assim, né? A gente fica conversando. Sobre o ego. Você falou uma coisa sobre... E que, assim, fez uma ficha. Tá. Eu conheço muitas pessoas. Não vou falar milhares, porque aí seria exagero. Mas acho que sim. Você só pegar talvez até milhares de pessoas, mas... Que... eu preciso fazer um trabalho social, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, fazer um monte de coisa aí pra... E aí eu tô fazendo como se aquilo fosse algo que... tô fazendo pra ajudar o outro, tô fazendo pra fazer pelo outro. Mas no fundo, tem um ponto de partida que chama ego. Tem. Né? Você está fazendo e você está sendo reconhecido muitas vezes por aquilo, porque tudo que a gente faz, a gente espera um reconhecimento, isso é natural de todo ser humano. E importante também a gente ser reconhecido para que a gente saiba que a gente está no caminho certo. Mas às vezes a gente sente a necessidade de ser reconhecido para alimentar algo chamado ego. Muito. E quando você falou isso, me veio uma ficha. Falei, quantas pessoas estão aí se entregando? Dentro, independente de religião, gente. Mas dentro das igrejas, dentro de uma série de lugares, sem de fato olhar para o próprio umbigo e ver, cara, eu tô dando o meu melhor aqui? Ou tô fazendo o considerável porque eu preciso alimentar algo, né, que não tá aqui fora, tá dentro. Então, você falou isso e queria que você falasse um pouquinho. E será que pode ser os dois? É um ponto que a gente vai chegar. Lembra quando eu comentei que eu comecei a minha jornada como palestrante aos 15 anos de idade, um trabalho voluntário? Imagina um adolescente, 15 anos, palestrando numa ONG que ajuda as pessoas a encontrar um trabalho voluntário. Não um moleque diferenciado. Era isso que eu queria projetar em você. Era isso que quando eu comecei a fazer trabalho voluntário eu estava buscando. Não era a bondade em si do voluntário melhorar o mundo. Hoje eu posso olhar para trás com a maturidade e falar, na verdade, eu estava, primeiro, tentando conseguir um emprego, porque era muito bonito nos anos 2000 você fazer trabalho voluntário, ajudava a conseguir emprego, tanto que eu consegui. Um mês depois de começar a fazer trabalho voluntário, eu consegui um emprego que eu estava batendo na porta das empresas 6 meses e não conseguia. Era uma oportunidade de desenvolvimento, eu estava aprendendo, eu ganhei curso de oratório do Reinaldo Polito, né? Uma coisa que era caríssima para mim na época, ganhei, porque ele foi fazer um voluntariado também lá. Era massagem no meu ego, no fim das contas, porque era o tempo todo gente aplaudindo. Pensa numa profissão legal, né? Você ganha, você termina, as pessoas te aplaudem. Quem sai todo dia para trabalhar e é aplaudido naquilo que faz? E no fundo, eu percebi que, para mim, não estou dizendo que quem faz voluntariado sempre é assim. Encontrei pessoas verdadeiramente altruístas e maravilhosas. Mas eu percebi que aquilo era um meio de exercer o meu egocentrismo, de ser visto como uma pessoa que faz coisas incríveis e tal.
E tem um problema nisso? Não. O problema é você reconhecer que isso está te movendo antes de mais nada. Para não ter um discurso hipócrita. Rafa, e interessante o que você falou agora, para as pessoas pensarem assim, faça uma análise de quando você decide fazer um programa voluntário, decide se doar, de você é fato. palestrante, porque eu quero melhorar o mundo. Sabe que é isso mesmo também? Faça uma análise, uma autorreflexão, que eu acho que é a ferramenta mais poderosa que um ser humano pode carregar consigo é a autorreflexão. Quanto mais você faz autorreflexões sobre as coisas, mais você consegue ter clareza dos caminhos em que você está seguindo. Então, faz uma análise disso, veja se faz sentido isso que você está falando, porque me conectei com alguma coisa aqui. E faça essa autorreflexão do motivo que está te fazendo tomar a decisão de fazer esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, seja voluntário, seja dentro de um palco, seja... Por que você está fazendo isso? Então, aí vamos lá. Qual foi a minha descoberta nesse caminho? Já que tinha uma dose muito grande de egocentrismo, de narcisismo, de olhar para ser admirado e tudo mais, por que eu tenho que tomar um cuidado? Porque enquanto eu estou fazendo isso, estou fazendo isso pelo bem de outros, né? Poxa, quanta gente não começou a fazer trabalho voluntário inspirados pelas palestras. Foram milhares de pessoas, Lu, que passaram por essas palestras aqui do lado, no antigo prédio da Fiesp que a gente tinha lá, onde a gente fazia no auditório e em muitos outros lugares. Enquanto eu estou fazendo isso pelo bem de outrem, legal, mas onde é que vem o risco quando eu não reconheço que tem isso? É alguns percalços, alguns tropeços que a gente pode cometer. Por exemplo, muito bonito até que alguém começa a brilhar mais que eu. Se alguém brilhasse mais que eu movido pelo narcisismo e egocentrismo, o que eu ia querer fazer? Fazer mais barulho, aparecer mais, vir uma competitividade, quem sabe até puxar o tapete. Já viu isso acontecer no mundo de palestra e desenvolvimento humano? Então o cara tem um discurso lindo, mas na hora que ele desce do palco, ele é um idiota. Né? Lembra que a gente começou a nossa conversa falando sobre uma jornada de buscar integridade. E é o que eu tenho tentado fazer nos bastidores, tanto que a gente se conectou, bater papo. De quando eu descer do palco, você tem um cara tão bom quanto, e se possível, quem sabe, até melhor do que naquele palco, um ser humano com quem você se conecta. Porque uma coisa que me causa desprezo é quando tem caras que eu admiro muito antes de conhecer, quando eu vejo lá no palco, assim, e hoje a gente tem acesso, que a gente tá nos bastidores, tá lá nas salas VIP, e quando eu chego na sala VIP é um ser humano desprezível e que age exatamente ao contrário daquilo que ele prega dentro daquele palco. Isso me causa um distanciamento tremendo. Então, vai fazer voluntariado, vai trabalhar com desenvolvimento humano, vai trabalhar pelo bem de outras pessoas, reconheça, porque no momento que eu passei a reconhecer isso, o que eu comecei a fazer? A trabalhar isso. A trabalhar, por exemplo, de pensar, peraí, e se eu brilhar junto com outras pessoas? E se junto com essas pessoas eu dou palco para ela hoje, amanhã ela me dá palco, e a gente tem mais palcos juntos do que eu sozinho. Aí eu saio de uma ideia de que eu tô fazendo só pelo bem para começar a dividir para conquistar juntos, entende? E não para querer ser mais ou menos, mas quando eu vou encontrando utilidades no meio desse relacionamento, aí a gente começa a evitar alguns tropeços possíveis que poderiam vir de uma falsa justificativa do porquê que eu tô fazendo esse bem pros outros ou pro mundo. E tudo Maravilhoso. Mais, né? E a gente falou sobre isso e me veio esse estalo, sabe? Que eu acho que é extremamente importante. A gente pensar, as pessoas pensarem por que eu faço o que eu faço, né? A gente usou o voluntariado, mas não necessariamente ser voluntário, né? Sim, pra tudo que eu vou entregar, será que eu tenho integridade? Essa é uma palavra que é um dos valores que eu tenho, né? Na minha vida. Se eu não... Eu nunca vou te oferecer ou te dizer algo que eu não experimentei, que eu não vivi, que faz sentido pra mim, né? Ou seja, eu vou te ensinar, por exemplo, algo que... Putz, igual comercial de margarina faz... Não faz sentido. Perfeita que jamais não faz sentido, né? Eu vou falar de saúde pra você e a minha tá ruim. Eu vou falar de emagrecimento e eu tô mais gordinha. Eu vou falar de... Eu posso até falar, mas eu tenho que falar dos meus percalços, das minhas vulnerabilidades. E aí entra num outro assunto que eu gostaria de te perguntar. Você falou de um assunto que eu não tinha conversado antes. E vou tornar público, porque você falou que abre essas vulnerabilidades, por isso podcast e tudo sobre isso. Sobre a depressão. Você passou por um momento muito difícil da sua vida. Passei. E assim, Lu, vamos lá. Primeiro pontuar que a minha depressão foi uma depressão pontual, né? Depressão atípica, como categorizou meu psiquiatra na época. E como é que eu cheguei nesse ponto, tá? Lembra de ter que ser exímio em tudo que fazia, aquela coisa e tal? Bom, nisso de querer sempre me destacar, ser o primeiro, ser o melhor, eu acumulava muitos trabalhos. Ciclos, por exemplo, quando eu era oficial do Exército durante o dia, à noite eu dava aula, de segunda
a quinta-feira, porque sexta e sábado eu fazia mestrado. Aí você pensa, quando que eu dormia, quando que eu comia, quando que eu namorava, quando que eu produzia os artigos que eu tinha que produzir, as aulas que eu tinha que fazer, uma loucura. Esse é para só exemplificar um ciclo. Sair do exército, a mesma coisa. De manhã eu fazia consultoria, prestava consultoria para uma empresa, à tarde eu cuidava de uma ONG fazendo como funcionário, fazendo a parte de captação de recursos, à noite dava aula. Parece o pai do Cris, né? Do todo mundo que tinha, eu tenho os empregos e tal. Chegou uma hora eu entrei em ciclos de burnout, eu não percebia. Quando esgotava e eu não tinha mais energia, volta e meia eu entrava nesses abismos em que eu me escondia do mundo com vergonha de dizer que eu não estava com energia, vontade, capacidade, e entrava uma agonia entre a responsabilidade de entregar para quem de mim dependia e a total apatia, vontade nenhuma de fazer. Vivia muitas máscaras, isso me corroía por dentro. Os ciclos foram ficando cada vez mais severos até o ano de 2017, onde eu me vi assim atordoado, com muita coisa para entregar e nenhuma energia para fazer, muitas responsabilidades, eu já coordenador na faculdade, eu já muita coisa, no desespero completo da minha escuridão, noite após dia após dia, noite após noite, enfiado num quarto sem ter energia para entregar, empurrando as coisas com a barriga, dei um grito de desespero, pedi para minha esposa ligar para um psiquiatra e marcar uma consulta para mim, porque eu já sabia o que tinha que ser feito, mas não tinha coragem de ir lá e ligar e assumir que eu estava passando pelo que eu estava passando. Eu falei, vida, marca para mim essa consulta, porque eu sei por responsabilidade que se você marcar com o tempo de executiva que eu contei agora há pouco que ela tem apertado, eu vou, porque eu vou honrar a sua responsabilidade. Dito e feito, ela marcou, eu fui. Dei sorte de cair na mão de um profissional muito sério que falou, olha, seu caso ele permite um tratamento psiquiátrico de curta duração para cuidar da situação, só que vai ter um tripé. É remédio, terapia e atividade física. Porque pro teu caso, e preste muita atenção você que está nos ouvindo para a gente ter um discurso responsável, nem todos os casos permitem isso, ok? Tomara que o seu permita, mas no meu caso, as minhas questões eram, quando eu começava a trabalhar demais, eu largava as atividades físicas, deixava de ter a produção dos neurotransmissores, tudo que eu precisava, vou dar o nome das minas todas, dopamina, endorfina e tudo, entrava em exaustão, perdia a graça, tudo que eu tinha para fazer, eu ficava apático e com vergonha. Era um ciclo que precisava ser quebrado. A medicação me ajudou a sair da apatia. Com pouco de tempo eu comecei a fazer os exercícios, comecei a ter energia. Com um pouco mais de vergonha na cara que eu sentia, fui procurar terapia. Aí fui fazer os testes que eu precisava para entender onde é que eu estava. E aqui vem uma revelação, preste atenção. Tem testes, né? Quando a gente pega a linha behaviorista, pelo menos que eu segui, para você ver a linha entre ansiedade e depressão, onde é que você está. E a pergunta é simples: como é que você esteve na última semana? Relate a sua percepção em relação à última semana. Tive ideações suicidas? Última semana não. Tive ataque cardíaco, coração acelerado? Não. A última semana não. Última semana não. Só que eu pensei, se me perguntassem há 3 meses atrás, eu ia gabaritar tudo que está nesse teste. Eu teria feito todos esses números, eu estava com tudo isso. Veja que era uma questão fisiológica no meu caso. A medicação, atividade física e um pouco da terapia para entender os meus ciclos e organizar a minha vida para não viver de forma tão louca e tão suicida como eu estava fazendo, no sentido de me matar aos poucos. Era o que eu precisava para organizar a vida. De 2017 para cá, eu entrei em todo o processo de estudar desenvolvimento humano, né, e me aprofundar, mas eu nunca mais tive uma depressão incapacitante. Eu tive uma pequena sensação, uma risga em 2019, mas rapidamente comecei a perceber os sinais, ajustei a rotina, revi os exercícios e consegui reviver isso. Eu estou contando toda essa história porque quem vê hoje a gente brilhando no palco não entende nossos bastidores. E você que está passando por depressão, ansiedade, burnout, ideações suicidas, seja lá o que você está passando, entenda algumas coisas dessa história toda que eu contei. 1. Não há nada de errado com você. Você está passando por algo que muitas pessoas estão passando em níveis e condições diferentes. 2, procure ajuda. Eu procurei minha esposa e nem sempre a minha esposa seria suficiente, mas aí eu fui procurar profissionais, eu fui procurar quem estava capacitado. Se entregue à jornada de superar dentro da sua condição, de encontrar a melhor forma possível de você conviver com isso. Porque no fundo, não se cura a depressão. Você aprende a conviver com os gatilhos que poderiam te levar a um estado depressivo ou a ansiedade, ou seja lá qual for o transtorno que te acomete. Você começa a perceber para não ser mais derrubado com tanta frequência ou com tanta intensidade. Mas você aprende a lidar nas suas estratégias com essas condições para ter maior plenitude, a maior vida, conseguir fazer sua vida valer ainda mais a pena.
Que doido isso. A gente nem combinou. E você falou tudo o que eu sempre falo. Que da hora. A gente nem combinou. Porque é isso que eu acredito. Não existe um ex-depressivo, um ex-ansioso, um ex... Não existe. Não. Existe alguém que diminuiu os sintomas, Uhum. porque aplicou algumas atividades específicas que foram importantes para que aquele momento ele tirasse um pouco do sofrimento emocional que a pessoa estava vivendo, e ela começa a conviver e a viver a vida dela de uma forma mais leve. Isso não significa que eu nunca mais vá ter nenhum tipo de episódio. Pode ser que não tenha. Que bom. Maravilhoso. Excelente. Mas não significa que eu não vá ter ou Exato. que eu vá ter. Uhum. Não. Significa que se eu tiver, eu já sei o caminho. Tem estratégias. Exato. Existe uma Já não me envergonho, não me oportunidade. escondo, já sei com quem lidar, como lidar e assim por diante. Não preciso me esconder. Essa é a grande verdade, né? E detalhe, de tudo que a gente conversou aqui, principalmente do que a gente estava conversando no bastidor, não existe fórmula mágica. Não existe o vida perfeita, motivação o tempo todo. Não, porque você tá depressivo. Não, levanta, bola pra frente. Não é assim que as coisas funcionam. Eu digo que quando a gente dá pausa, isso não significa que eu desisti. E as pessoas não sabem pausar, porque elas têm medo de desistir. Que quando elas pausam, parece que elas vão ficar atrasadas. E a vida não é sobre isso. A vida é sobre eu entender que fase que eu tô vivendo, para que naquele momento em que eu esteja vivendo a dor que seja financeira, relacionamento, profissional, enfim, para que eu entenda o momento de pausar, analisar quais são as possibilidades de melhoria, o que eu posso fazer para melhorar, pedir ajuda, enfim, fazer o que precisa ser feito, até que eu volte para minha vida. Não, a vida não é uma competição o tempo todo. Não é? Faz sentido isso que eu tô falando? Muito. Rafa? Quando a gente vai falar... Vou fechar o ciclo de buscar excelência que é onde a gente trouxe. Uma das visões que a gente tem do talento é o talento por comparação. Logo, competição. Né? Ser o melhor do bairro, o melhor do mundo no que faz, aí você é chamado de talentoso. No método Ikigai, a gente não acredita nesse viés. A gente gosta do talento, não você é o melhor do mundo, mas você buscar ser melhor que você mesmo a cada vez que você faz. É isso. E tem uma palavra para isso, que não é pastel de flango, que é Kodawari. Kodawari é a busca de ser melhor que você mesmo a cada vez que você faz. No mundo corporativo se fala muito de Kaizen, melhoria contínua, mas a melhoria em si contínua, que é o Kaizen, ela é fruto de um desejo pessoal de fazer um pouquinho melhor. Por isso que a gente falou dos 3 mundos, porque ali estão coisas que a gente naturalmente quer fazer um pouquinho melhor a cada vez que a gente faz. E essa busca pela melhoria é o que vai tornando o nosso coração cheio de alegria. E veja que isso permite pausas, porque eu paro, repenso, me dedico a outras coisas, depois eu posso voltar e eu não fico para trás de ninguém. Às vezes a gente retrocede um pouco assim na habilidade que, sei lá, surf. Se eu passo 6 meses sem surfar, eu volto, eu tô meio esquisito. Mas daqui a pouco, eu descubro novas formas de fazer, uno com outras coisas que eu aprendi, e não tem por que eu querer competir com alguém nesse processo. Sou contra a competição? Não, desde que tenha ética, tenha um motivo pelo qual competir, tudo certo. O problema é que não precisa tudo ser na base da comparação com o outro. Grande parte é interna. Competição não tem a ver com comparação, né? E o se comparar com você mesmo. É sobre isso. Cara, você falou tudo que eu coloquei aqui. Inclusive, uma das coisas é escolha ser a sua melhor versão todos os dias. Isso aí. Tem uma pergunta-chave que depois do AVC eu sempre me fiz, Rafa, que é a seguinte: o que a melhor versão da Luana não pode deixar de fazer hoje? Boa. E eu me faço essa pergunta todos os dias, desde que eu tive um AVC, e vou fazer ela até quando eu morrer. Né? Até o dia do meu último dia de vida, eu vou fazer, porque é óbvio que todos os dias eu consigo ser a minha melhor versão. Óbvio que não. Tem dia que eu, enfim, não vou estar feliz para dar o sorriso que eu preciso, mesmo sabendo que é necessário. Porque são dias. Mas se eu me conhecer e falar assim, mesmo diante deste problema, o que a melhor versão da Luana não pode deixar de fazer? Cara, eu vou chegar, vou ir mais longe, eu vou dar um próximo passo. Foi maravilhoso que a gente conversou. A gente passou um pouquinho. Opa, estouramos. Mas tem uma outra coisa que eu quero que você fale. 2 coisinhas pra gente fechar. Onde as pessoas podem te encontrar? Legal. Como que elas chegam até você? Beleza. Se elas precisam de você, da tua mão, da tua stand, né? Porque eu tenho certeza que daqui vai surgir vários pontos e as pessoas podem chegar até você. E a última coisinha é...
Fala esse primeiro. Tá, deixa eu falar esse primeiro aqui. Você quer continuar o nosso papo, quer conversar, quer, enfim, tô à disposição. Quer uma palestra minha pro seu time, pra sua equipe e tudo mais. @Rafael Takei. Rafael com F, normal mesmo. Takei, meio anormal. Takei. @Rafael Takei, no Instagram, no LinkedIn, no Tinder não, que minha esposa não deixa. Essa piada do meu amigo Alexandre Correia Lima, tá? Mas é verdade, ela não deixa mesmo, tem limites essas coisas. @Rafael Takei, ok? Aí me chama lá por direct, vai ser uma honra conversar com você. E a segunda coisa que eu queria perguntar? A segunda é... O Rafa evoluiu. O Rafael Takei chegou onde talvez ele já imaginasse. Né? Ou até um pouco mais longe do que ele imaginaria. E vai chegar. Você tem muita vida aí pela frente ainda, a gente espera. Pra que... Claro que tem que ter, né? Você tem que me ajudar ainda a chegar onde você tá. Então, né? Vamos junto. Mas que maravilhoso. A gente brinca de uma forma humana e honesta pra dizer assim, eu tô aqui por você, né? É isso que eu falo sempre. E eu já entendi que esse é teu recado, então gratidão. Mas o Rafa lá de trás, aquele Rafa que muitas vezes dava olhar pro ego, aquele Rafa que muitas vezes estava perdido, não sabia qual era o propósito de vida dele, não entendia muito, não tinha clareza e a consciência que você tem hoje. Sim. Aquele Rafa precisou de uma mensagem que hoje o Rafael daqui tem. E aí, imagina que lá atrás dessas câmeras, das pessoas que estão nos ouvindo, tem muito Rafael. Tem. Lá de trás. Qual é a mensagem do fundo do teu coração que você gostaria de falar pro Rafael lá de trás? Tá preparado pra porrada que eu recebi? Porque essa mensagem eu recebi mesmo de uma amiga, quando eu tava fazendo o Master em PNL lá com o Gilberto Cury, que esteve com a gente no Palestras Fora de Série e tal. E aí tem um exercício que a gente faz e ela me fez uma pergunta que até hoje ecoa no meu coração pra eu me sentir pleno onde eu estou. Mas me provoca muito também. Algum dia você já quis estar onde você está hoje? Peraí, vamos de novo. Tem duas vertentes para essa pergunta. Algum dia, vertente número 1, algum dia você já quis estar onde você está hoje? É a questão de que às vezes a gente fica se projetando. E é só lembrar o dia, quando eu era professor e queria virar palestrante, poxa, um dia eu quis ser professor. Quanto tempo eu me esforcei para conseguir o cargo de professor? E quando eu estou como professor, eu fico olhando para palestrante. Algum dia eu já quis estar onde eu estou hoje? Por que eu não estou usufruindo onde eu estou hoje? Sacou? Saquei. É a primeira porrada, mas calma que ela ainda tem um uppercut que vem aqui. Que é a questão de pensar. E algum dia, você já quis estar onde você está hoje? Você já se sentiu feliz em estar onde você está? Algum dia na sua vida você sentiu, putz, eu estou muito feliz em estar onde eu estou hoje? Quando ela me fez essa pergunta, a resposta era não. Eu sempre estava olhando para frente. Raramente estava olhando para agora, me sentindo feliz e satisfeito com aquilo que um dia eu quis, hoje eu tenho e eu não estava usufruindo. Então eu te pergunto, algum dia você já escolheu estar onde você está hoje? Escolha, queira. Não deixe de querer mais também, faz parte do movimento da vida. Mas queira estar onde você está. Isso vai fazer sua vida valer a pena. Uau! Não é frio, gente. Porque aqui tá quente. É verdade. Isso aqui. Eu sabia que ia ser muito bom. Não tinha dúvida disso. Rafa, de novo, te honro. Eu tenho um orgulho imenso de poder ter me conectado com você. Quero, de fato, agradecer publicamente agora, de coração, as nossas trocas, as nossas conversas, as mensagens, as ligações que duram aí 1 hora e lá vai cacetada enquanto ele viaja. É o tempo que a gente tem indo pra lá e pra cá. Enquanto eu não tô viajando, na verdade, na verdade. Uma vez ligar os dois juntos na estrada, foi um caos. Deu ruim. Mas funciona, né? Tô aqui por você, tô aqui pela tua vida. Você sabe que conte com a Luana sempre que você precisar. Muito obrigada por estar aqui, pelo teu tempo e por tudo isso que você trouxe pra gente hoje. Obrigado, Lu, mais uma vez pelo convite e pela escolha que você faz de gravar esse podcast que faz as pessoas acreditarem com responsabilidade em si, nos outros, no que fazem, ao se conectar de forma clara com as suas emoções, a não negar as emoções negativas, mas a aprender a lidar com as emoções negativas e trazer convidados que ajudam nessa jornada. Obrigado pelo tempo que você dedica para dar voz pra gente, para fazer esse projeto. Você sabe que sempre pode contar comigo para chegar cada vez mais longe nos seus mundos. Gratidão. Tinha certeza que você ia virar algumas chaves. E se ainda não virou, você assiste de novo esse podcast, porque não é possível. Se liga, desgraçado. Não é possível, né?
Gratidão. Gente, muito obrigada por você estar aí com a gente até agora. Se você curtiu, e se não curtiu também, curta, comenta, compartilha, porque isso é muito importante para mostrar pro algoritmo essa coisa chata que a gente precisa fazer, né? E entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas, muitas vidas. Se inscreve no canal e vai lá, segue o Rafa também, vai ser muito legal você chegar lá e conhecer mais um pouquinho do trabalho dele. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Um beijo grande e até o próximo episódio.